por que é que nós precisamos uns dos outros. Veja, essa é uma pergunta que eu colocaria ela na categoria de contracultura. O tema, a resposta para essa pergunta vai totalmente contrário a tudo aquilo que a sociedade moderna, a cultura, já de décadas tem tentado colocar na nossa mente e no nosso coração. A resposta para isso vai totalmente contrário a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos diariamente nas redes sociais, nos veículos de comunicação e nas nossas conversas por aí. Qual é o meu objetivo hoje para a introdução dessa campanha? Primeiro, é construir alguns pensamentos que foram introduzidos. Eu quero desconstruir esses pensamentos. Pensamentos não bíblicos que foram introduzidos na nossa mente, sorrateiramente, colocados no nosso coração pela cultura dominante. Depois de desconstruir, meu objetivo é tentar construir, sim, aí sim, conceitos, valores bíblicos que serão importantes para nós ao longo dos 40 dias. Veja, é um desafio porque não tenho eu apenas que colocar algo novo. Eu preciso desconstruir algumas coisas que foram colocadas para só então poder reconstruir valores que foram perdidos. Veja, uma das principais bandeiras que hoje nós temos levantada, e essa bandeira está agitando diariamente na nossa cara, nos nossos olhos, nos olhos dos nossos filhos, é a bandeira da independência. Por exemplo, no Brasil, nos livros de história, nós vamos encontrar talvez uma das frases mais importantes que o Brasil já ouviu. O famoso grito do Ipiranga. Lá no dia 7 de setembro, no ano de 1822, o nosso então Dom Pedro I, às margens ali do rio, do riacho Ipiranga, ele deu esse grito: independência ou morte. E veja, essa é uma frase que para nós faz muito sentido, nos traz, sim, algo muito bom, mas ao mesmo tempo nos mostram, às vezes, uma verdade que não é tão boa assim. Isso não vem apenas do Brasil. A tal da bandeira da independência, ela não vem apenas aqui da nossa nação, mas ela está sendo levantada no mundo todo, há décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma expressão se tornou muito popular, é uma expressão conhecida como self-made man, que significa o homem que se fez sozinho. É algo que os americanos, uma parte da nação americana, carrega com orgulho, uma expressão que para eles é realmente algo que eles trazem com muito orgulho. Se refere a alguém que conseguiu vencer na vida sozinho. Alguém que venceu sem a ajuda de ninguém. Alguém que construiu riquezas sozinho. Alguém que conseguiu sucesso na vida unicamente com as suas próprias forças.
grande parte das pessoas se orgulham exatamente disso. Qual é o problema? Esse ideal, o ideal da independência, é uma ilusão. Não é algo verdadeiro. Na verdade, nenhum ser humano consegue fazer sozinho todas as coisas. Não se faz um ser humano sozinho. Nós dependemos de outras pessoas, eu dependo de outras pessoas. E veja, e existem pessoas que também acabam dependendo de mim. Então, no lugar de expressões como estas, nós temos na palavra de Deus uma expressão que contrapõe, que vai contra toda a cultura do momento, que é justamente essa expressão, uns aos outros. Veja, totalmente contrário ao fluxo da independência. Uns aos outros, fala de interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Você depende de pessoas, talvez você dependa da sua família. Nós dependemos dos nossos professores, nós dependemos dos nossos médicos, dependemos da sociedade ou de parte da sociedade, de amigos. Quem é que não depende de oportunidades? Então, só para pensar, quantos aqui lavaram hoje a mão na torneira da pia do banheiro de casa? Quantos lavaram a mão? Se não todos, quase todos. Você já parou para pensar quantas pessoas trabalharam para que a água pudesse chegar na torneira da sua casa com pressão hoje? Eu fiz uma pesquisa e nós temos aproximadamente de 500 a 2.000 pessoas que trabalharam para que a água chegasse na sua casa com pressão. De 500 a 2.000 pessoas. Desde o momento em que foi planejado o seu bairro, desde o momento em que trabalharam ali na infraestrutura da sua rua, desde a fabricação dos canos, até a manutenção da rede, a distribuição dela. Os profissionais que pensaram do projeto da sua residência, aos pedreiros, os auxiliares. Veja quantas pessoas, e se nós formos olhar para todas elas, nós conseguimos chegar a um número de no mínimo 500. O que é isso? Nenhum ser humano pode viver sozinho. Essa talvez seja uma das principais verdades que a palavra vem nos mostrando, inclusive com a vinda de Jesus. O que seria de nós se não fosse Jesus Cristo? Então não fique bravo comigo, mas a nossa tentativa de viver e defender essa ideia de independência absoluta é arrogância. Isso precisa ser combatido no nosso coração. Isso é arrogância. E veja, irmãos, o arrogante, ele fecha portas, ele constrói muros, e ele acaba vivendo, sim, sozinho. Nós nascemos, nós crescemos, e o mundo, ele está tentando nos fazer acreditar nisso, que felicidade é independência. E aí eu pergunto a você, transformo isso em uma pergunta: felicidade é independência? É você viver independente? Um casal da igreja
passando as suas compras durante essa semana, ao lado do caixa que eu também e a Mariana estávamos passando as nossas compras, o irmão brincou com a esposa assim, sabe naquela hora chata de carregar as compras? O irmão brincou assim, vamos lá, vocês lutaram tanto por direitos iguais, por uma vida independente, agora fique à vontade, pode carregar as compras. Quantos já ouviram, por exemplo, de alguém que saiu de casa todo orgulhoso por ter conseguido sair de casa, dizendo assim, agora sim, agora sou eu que pago as minhas contas, sou eu que resolvo os meus problemas, agora sim, eu não dependo mais de ninguém. Eu pergunto para você, agora sim? Será mesmo que alguém consegue viver sem depender de alguém? Para os desavisados, isso pode parecer de alguma forma inspirador. Como eu disse, existem pessoas que carregam isso no peito, numa frase bonita, que ouviu ou que viu ali na prateleira e gostou da camisa. Veja, independência, eu sou independente, não dependo de ninguém. Será? A Associação Americana de Psicologia, olha o que diz. Jovens e adolescentes que se afastam da família apresentam índices maiores de depressão e de comportamento autodestrutivo. Pessoas que buscam a independência sem interdependência não amadurecem, adoecem. E o estudo ainda diz, acabam expostos a riscos maiores, como infelicidade, solidão e ao suicídio. Por isso, irmãos, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja de Jesus? É justamente resgatar o projeto inicial do Criador. Como disse o apóstolo, nós não podemos nos conformar com a cultura desse mundo, mas a nossa mente precisa ser renovada. A palavra de Deus renova a nossa mente, para que a gente possa resgatar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o projeto do nosso Deus. A Bíblia nunca celebrou isso, a independência. O homem que se fez sozinho, muito pelo contrário, grandes homens de fé, grandes mulheres de fé na Bíblia só prosperaram por causa da comunidade, graças a uma rede de apoios, graças a pessoas que estavam ali junto, na dependência de Deus e junto com pessoas. A Bíblia nunca celebra isso. Nós precisamos uns dos outros. Olha o que disse o apóstolo Paulo, no primeiro texto dessa manhã, Romanos capítulo 12, verso 5. Paulo diz assim, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que o apóstolo está nos dizendo? Que em Cristo nós somos um corpo. O que ele está nos dizendo? Que em Cristo nós estamos ligados uns aos outros. Que em Cristo Jesus, além de estarmos ligados, nós somos muitos e estamos ligados, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Assim como essa mão talvez precise dessa outra mão, talvez não em todos os momentos, mas em alguns momentos. Em alguns momentos. Veja, nós precisamos uns dos outros. E um segundo texto,
É o texto de Atos, no capítulo 2, no versículo 46, onde nos mostra uma experiência disso na prática. O texto diz assim, nos versículos 46 e 47, todos os dias, aqueles irmãos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, para mim, é algo realmente incrível. Ele é muito revelador. Veja o que o texto está dizendo. Os nossos primeiros irmãos, a primeira igreja, a igreja primitiva, estavam ali se reunindo, e o texto diz que eles se reuniam no pátio do templo. Havia uma reunião, a comunidade se reunia ali no templo. O texto também diz que eles partiam o pão em suas casas. Novamente, veja, igreja não é apenas o domingo da celebração. Igreja não é um lugar onde a gente se reúne apenas no templo ou no pátio dele. Não, a igreja vai muito além disso. A comunidade, ela vai exatamente de domingo a domingo. Ela está na nossa casa, ela está lá no nosso trabalho, ela está em todos os dias da nossa vida. Aqui nós já temos elementos que eu diria serem elementos suficientes para a gente responder à pergunta: então por que é que nós precisamos uns dos outros? Para responder isso, eu quero convidar você a olhar para pelo menos 3 dimensões da vida. Com base nesses 2 textos, pelo menos para 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão física. Veja, nós precisamos uns dos outros fisicamente. Fisicamente. Nessa primeira dimensão da vida, a dimensão física, estão as nossas necessidades reais. São necessidades que todos nós temos. Por exemplo, todos nós temos que comer todos os dias. Por exemplo, todos nós precisamos beber água todos os dias. Todos nós precisamos de saúde. Precisamos trabalhar. Todos nós precisamos de descansar. Então veja, são necessidades físicas, são coisas reais. Todos nós precisamos disso. Você pode até se virar sozinho por um tempo, mas ninguém consegue viver tudo o que precisa sem o outro todo o tempo. É verdade que muitas coisas você consegue fazer sozinho. É verdade que grande parte da sua vida você até conseguiria ali lidar, resolver sozinho. Mas não há como você não precisar do outro em algum momento. Em algum momento. O que aqueles primeiros cristãos estavam experimentando? Veja, Atos capítulo 2, no mesmo texto, no versículo 44 agora, olha o que diz. Aqueles crentes, todos eles, estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Eles vendiam propriedades e posses para dar a quem tivesse necessidade. Percebe, irmãos? Eles estavam trocando necessidades. Aquilo que era necessidade para um, talvez não era necessidade para o outro. Aquilo que um precisava, talvez não era o que o outro precisava, mas eles estavam trocando essas necessidades.
correspondendo uns com os outros. E eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque quando nós trocamos as nossas necessidades, quando eu dou para você o que você não tem, e quando você dá o que eu não tenho, veja, nós ficamos iguais, nós nos tornamos, veja, semelhantes, nós temos tudo em comum. Eles estavam transbordando do amor de Deus. Em nenhum momento nós olhamos para essa passagem e nós vemos alguém forçando eles a fazer alguma coisa. Não era uma obrigação, não havia uma regra estabelecida ali pelo conselho da igreja. Não havia um estatuto de uma associação onde as pessoas precisavam obedecer aquele estatuto. Era simplesmente uma resposta ao amor de Deus. Eles provaram do amor de Deus e eles estavam, veja, transbordando esse amor. Era uma resposta a esse texto de Jesus. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso era uma necessidade nossa. Nós iríamos perecer se Deus não tivesse dado o que Ele deu por nós, o seu Filho Jesus Cristo. Se Deus, portanto, fez isso para mim, dizia esses irmãos, pensavam esses irmãos, se Deus me amou de tal maneira, o que é que eu posso fazer com as pessoas que estão próximas de mim? Com os meus irmãos? Jesus, sem dúvida, foi o homem mais generoso que esse mundo já viu. Eles estavam seguindo os passos de Jesus. E é isso. Qualquer ato de amor que nós fazemos um para o outro é simplesmente um reflexo do amor de Deus para conosco. Quando nós doamos algo para alguém, percebe? Nós estamos simplesmente fazendo graças ao reflexo daquilo que Deus fez para nós. O amor de Deus, que hoje transborda no nosso coração e acaba transbordando também do nosso coração para a vida do nosso próximo. Era essa a experiência daquela igreja. Agora, se nós formos trazer isso para as nossas vidas, se você sabe que todas as pessoas precisam comer todos os dias, e você conhece alguém que esteja talvez próximo de você passando necessidade, talvez você pode ajudar. Veja, se o seu vizinho está doente, talvez você não possa ficar ali com ele, ao lado dele todos os dias, mas talvez você pode varrer a sua calçada uma vez na semana. É uma necessidade física. É algo que o seu vizinho talvez está precisando. Veja, se alguém está com uma dificuldade para trocar o pneu do carro, e você está ali passando ao lado, a pessoa está sozinha, talvez você pode parar para ajudar. É uma necessidade. Até porque amanhã pode ser você que estará ali sozinho. Ah, pastor, mas eu sei trocar sozinho. Muito bem, mas quem é que disse que o seu step vai estar calibrado? Quantos já foram trocar o pneu e viram que o step estava murcho? Percebe como é a arrogância? Muitas vezes nós dizemos, não, mas eu sei, eu nunca vou precisar de ninguém. Ah, mas olha, eu resolvo a minha vida sozinho. Eu pergunto, será que em todo tempo você vai conseguir se virar sozinho?
Veja, irmãos, o que motivava aqueles irmãos, não era se o próximo precisava ou não precisava, não era se aquele próximo merecia ou não merecia. O que motivava aqueles irmãos era o amor de Deus. O amor de Deus era tão grande e eles sentiam realmente amados por Deus, que esse amor, ele transbordava, estava derramando no coração de cada uma daquelas pessoas e transbordava de um para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. E todas aquelas pessoas estavam, veja, interligadas, conectadas por esse amor maravilhoso que é o amor de Deus. Então nós precisamos. Uma segunda dimensão que eu gostaria de olhar é a emocional. Nós precisamos uns dos outros também emocionalmente. O emocional é a esfera dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Eu imagino que você já deve ter ouvido aquela expressão assim: quem ri por último ri. Como é que é a expressão? Quem ri por último ri. E quem ri sozinho? Ri pior. Eu pergunto para você, tem graça dar risada sozinho? Você já estava ali, muitas vezes ali no celular, ouviu um meme, e aí começou a dar uma risada, e você olhou do lado e perdeu a graça, porque estava todo mundo olhando para você? Então, se quem ri por último ri melhor, eu não estou dizendo que isso está certo, mas é a frase que a gente conhece. Eu queria ensinar uma nova frase para você: quem ri sozinho, ri pior. Porque a risada é algo que tem na sua natureza a necessidade de ser partilhada. É tão gostoso rir juntos. Precisamos de pessoas para não apenas rir com a gente, mas a gente precisa de pessoas também para chorar com a gente. Chorar, a tristeza já não é algo bom, e ela é muito pior quando ela é experimentada sozinha. Quando nós choramos com alguém, quando nós rimos com alguém, percebe como nós precisamos uns dos outros? A igreja primitiva nos mostra também essa dimensão da vida. A vida emocional daqueles irmãos estava sendo nutrida justamente pela comunidade. Veja isso, versículo 46 de Atos 2. O texto diz: com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja, o texto está falando dos encontros. Eles estavam reunidos. E como eram? Eles estavam ali com alegria, com sinceridade. Repare, não era apenas o pão e a comida na mesa, mas eram corações alegres. Não eram apenas necessidades físicas, mas eram emocionais. Eles riam juntos, eles choravam juntos, eles encorajavam uns aos outros, veja, juntos. A vida emocional da igreja era nutrida justamente quando eles estavam juntos. E é assim conosco. Veja, o bem que faz para você, por exemplo, fazer uma caminhada com uma amiga ou com um amigo e ir conversando. Veja, conversando. Como é gostoso. O bem que faz, eu disse no culto que nós tivemos aqui na sexta-feira, recebendo as famílias, os nossos alunos, e veja, a grande parte dos convidados ali da APAI, eles vieram aqui, eu estava dizendo, o bem que faz, quando a gente chega na igreja, às vezes, e recebe um abraço de um irmão.
um abraço caloroso, fraterno. O bem que isso faz para o nosso emocional. Isso é terapêutico. O bem, veja, que faz para as nossas irmãs, por exemplo, as mulheres da cozinha. Tivemos há poucos dias ali 2 eventos, a nossa festa, a feijoada. Irmãos, elas começam cedo e elas terminam tarde da noite, e elas não param de conversar, de dar risada, de brigar uma com a outra. Veja, aquilo eu imagino que mais importante do que qualquer remédio, do que qualquer sessão terapêutica, aquilo realmente é algo saudável e que com certeza acrescenta demais na vida de cada uma delas. É disso que nós estamos falando. Agora veja, não fique bravo comigo, porque eu ouvi pessoas já ao longo dos meus mais de 20 anos já pastoreando, eu já ouvi de pessoas dizendo assim: eu não tenho amigos, ninguém me chama para nada, os irmãos da igreja não me dão atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho nutrido a minha vida emocional. Eu amo estar, por exemplo, com a minha esposa, que ao longo do meu casamento se tornou a minha melhor amiga. Agora que os meus filhos estão fora, já ficam a semana toda fora, nós temos sentado na mesa e nós temos tido conversas profundas, que com certeza acrescentam muito nas nossas cargas emocionais. Eu amo a minha casa, eu amo os meus filhos. Veja, segundo lugar, eu amo a igreja. Eu não tenho esse lugar como um lugar de trabalho, eu amo a convivência, eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas. Mais do que isso, eu tenho, além dos meus irmãos da igreja, eu tenho amigos e irmãos que eu fiz quando ainda eu andava de bicicleta, que até hoje me encontram em algum lugar da cidade e que me conhecem pelo nome, não porque eu sou um pastor, mas porque eu andei de bicicleta com ele. Eu tenho amigos e irmãos que eu fiz, agora que eu comprei a moto e tenho andado de moto. Recentemente, no início desse ano, comecei agora o jiu-jitsu. E agora tenho os meus amigos ali do jiu-jitsu. E olha que maravilha é ficar um pouco até mais tarde com aquelas resenhas, com aqueles meninos que são muito mais novos do que eu e que nós conversamos de muitas coisas, até coisas que, veja, talvez eu não conversaria se eu não estivesse ali com eles. Que prazer, que gostoso isso, irmãos. Agora então veja, o que isso acrescenta na sua vida. Então pare de justificar um problema que é seu, uma dificuldade que é sua, colocando a culpa na igreja ou nas pessoas. A comunidade não acontece por acaso. Comunidade, ela nasce de uma decisão sua, de um passo seu, de você ir, de você buscar. E eu descobri isso, que para cada coisa na vida nós temos pessoas interessadas. Você vai encontrar pessoas que vão gostar de soltar pipa, de carrinho de rolemã, de jipe, de moto, de jiu-jitsu, veja, de bike, de aeromodelismo, de jogar burquinha. Meu irmão, não importa a comunidade, se é algo saudável para você, para sua casa, para sua família, para a sua vida, com toda certeza vai acrescentar e vai melhorar e muito a sua vida, porque nós precisamos uns dos outros, porque senão a vida se tornará para nós chata demais. E eu encerro. A terceira dimensão, a espiritual. Nós precisamos uns dos outros espiritualmente. A vida em comunidade dos primeiros cristãos nos mostram também isso. Olha só, o texto diz, Atos capítulo 2, no versículo 42, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, ao partir do pão e às orações.
eu quero destacar duas palavras. A primeira palavra é a palavra dedicar. Veja, é muito significativa essa palavra. Talvez, na língua portuguesa, a gente não consiga extrair tudo o que esse texto está nos dizendo. Mas quando você olha para o sentido original dessa palavra, esse não é um verbo que tenha um sentido único. Preste atenção. Não é algo que a gente faz uma vez e não faz mais. O sentido dessa palavra é você fazer, e você perseverar, e você continuar fazendo. É algo que exige de nós um esforço diário. Um esforço diário. O que o texto, portanto, está nos dizendo? Que eles se dedicavam, eles colocavam um esforço diário, um esforço contínuo em buscar a Deus. E não era uma busca solitária, percebe? O verbo está no plural. Eles faziam isso juntos. Então eles liam a palavra juntos, eles oravam juntos, eles aprendiam os estudos ali da palavra juntos, eles celebravam juntos, e eles colocavam um esforço diário, dedicavam, perseveravam em fazer isso juntos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que palavra maravilhosa! O apóstolo, veja, está nos dizendo que a sua parte, veja, a minha parte, a sua função, a minha função, quando feita em amor, edifica espiritualmente o corpo, ou seja, edifica outras pessoas. Veja, a minha parte, somado com a sua parte, aquilo que eu faço, somado com aquilo que você faz, nós juntamos as partes, e veja, a junção das partes edifica o corpo. Edifica o corpo. Espiritualmente somos acrescentados. Eu disse que seriam duas palavras. A segunda palavra que eu quero destacar é a palavra comunhão. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E aí eu abro um parênteses, porque aqueles irmãos que são antigos da igreja, com certeza já ouviram aquela expressão que a gente fala aqui há muito tempo: agora é o momento da comunhão. Na verdade, é um código do crente. Quando fala momento da comunhão, é o momento do quê? Do rango, da comida. Mas na verdade essa palavra comunhão é muito mais do que comida. Essa palavra é a palavra koinonia, que significa viver a vida juntos. Diga comigo, viver a vida juntos. Alguém traduziu a palavra koinonia, viver a vida juntos. Alguém traduziu isso como amizade espiritual. Você pode repetir comigo? Diga amizade espiritual. Isso. Então veja, juntando as partes, a saúde espiritual, a minha saúde espiritual depende das minhas amizades espirituais. A minha saúde espiritual depende e precisa sim de viver a vida juntos. Quer ver como isso funciona? Haverá momentos em que você vai precisar ser consolado. Olha o que a palavra diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Consolem-se uns aos outros. Veja,
Haverá momentos em que você vai precisar de consolo. E a palavra está dizendo que quando o irmão precisa de consolo, você, nós nos juntamos e nós vamos consolar uns aos outros. Você pode estar precisando hoje, eu posso estar precisando amanhã. O consolo vem das partes do corpo. Haverá momentos em que você vai precisar ser encorajado. Olha o texto, Hebreus 3:13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Haverá momentos em que você vai precisar disso, em que eu vou precisar disso. Haverá momentos em que a gente vai precisar de oração, que você vai precisar abrir o seu coração. Tiago capítulo 5, verso 16, confessem os seus pecados de novo, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A gente precisa conversar, a gente precisa orar uns pelos outros. E quando nós fazemos isso, veja, espiritualmente, nós precisamos uns dos outros. Precisamos de oração. Precisamos de conforto, de consolo. Haverá momentos em que você vai estar desanimado, que você vai estar para baixo, fraco espiritualmente, sem força, sem fé. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros. E aí não é suportar igual a gente tem que suportar a sogra. Suportar aqui é a ideia de uma alavanca, de uma estaca, de alguém que empresta o ombro para levantar aquele que está fraco. Vai ter momento em que você vai precisar emprestar o seu ombro para alguém. Uns aos outros, suportem uns aos outros. Por isso, eu acredito nisso. Ninguém consegue sustentar uma fé saudável sozinho. Ninguém. Mais sério ainda, ninguém consegue viver o Evangelho de Jesus sem amar e conviver com as pessoas. Eu pergunto para você, como é que a gente vai obedecer todos esses textos vivendo sozinhos, isolados? Isso significa que você pegou o amor de Deus e guardou para você. Você recebe e tem sido abençoado, foi salvo, foi remido, foi encontrado, foi perdoado. E agora chegou a sua vez de estender a mão, de encontrar alguém, de ajudar alguém, de orar por alguém, de perdoar alguém. E aí chega a sua vez, você diz, não. Muitos de nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos noção do que Deus fez pelas nossas vidas. Aqueles que escolhem o isolamento, muito provavelmente, não entenderam nada do amor de Deus. Eugênio Peterson, ele diz assim, não pode haver maturidade espiritual, nem obediência a Cristo, nem integridade cristã, à parte de uma comunidade. Não há como você escolher viver sozinho e obedecer a Cristo, porque a obediência exige comunidade, a integridade do Evangelho exige comunidade, maturidade espiritual exige uma comunidade. Eu quero encerrar um dos teólogos mais conhecidos, alemão, o grande alemão, o Bonhoeffer, ele diz assim, no seu livro Vida em Comunhão, ele diz, o Cristo no coração do irmão é mais forte do que o Cristo no meu próprio coração. Veja, o que ele está dizendo? Que muitas vezes
nós vamos precisar ouvir a palavra de Deus através de uma outra pessoa, porque a nossa fé, naquele momento, a nossa fé sozinha, ela pode vacilar. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele completa. O cristão precisa de outro cristão que fale a palavra de Deus. Ele precisa dele continuamente, quando ele fica incerto e desanimado, pois para si mesmo não pode ajudar-se e nem enganar a si mesmo. Ele precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra divina da salvação. Bonhoeffer, ele foi pastor e ele ficou conhecido pela sua firme convicção, pela firmeza da sua fé em um dos períodos mais difíceis da história da humanidade, o nazismo. Veja, em um tempo onde muitos pastores se calaram, ele ergueu a sua voz. Ele denunciou a idolatria ao Estado e ele defendeu a fé unicamente em Jesus Cristo. Ele foi preso e poucos dias antes de acabar a guerra, ele acabou sendo executado na prisão. Sobre ele, um companheiro que dividiu a cela disse assim: ele não se despediu de nós. Aliás, ele se despediu de nós e através lá da porta da prisão nós ouvíamos a oração dele. Nós ouvíamos a oração dele e depois ouvimos o som da forca. E palavras desse amigo: nós nunca vimos alguém morrer tão submisso à vontade de Deus. Como que alguém assim, tão grande na fé, afirmou isso? O cristão precisa de outro cristão. Ele precisa dele continuamente. Precisa do seu irmão, portador e proclamador da palavra divina da salvação. Esse Bonhoeffer, esse grande mártir do cristianismo, afirmou isso. Quem somos nós para dizer o contrário? Quem somos nós para dizermos que somos independentes e que nunca vamos precisar de ninguém? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, nós precisamos uns dos outros. Somos melhores quando estamos juntos. Talvez essa é a grande verdade que vai nos nortear durante as próximas semanas. Que Deus nos dê um coração ensinável para reconhecer os nossos momentos de arrogância. Eu não quero fechar as portas. Eu não quero construir barreiras. Eu não quero viver sozinho ou terminar minha vida sozinho. Eu preciso de vocês. Preciso da minha família. Eu preciso de amigos. Eu preciso da igreja. Eu preciso de oportunidades. Que Deus nos dê esse espírito humilde, esse coração quebrantado. Se vivermos juntos, viveremos melhores, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Dê a mão para quem está do seu lado mais uma vez. Feche os seus olhos. Momento para você orar. Ore por quem está perto de você. Talvez ele não falou nada, não disse nada, mas talvez ele esteja precisando de uma oração.
você pode começar a praticar essa palavra agora, orando. Estamos fazendo isso uns para com os outros. Abra os seus lábios, fale com Deus. Obrigado, Pai. Eu estou me recordando, Pai, de quantas pessoas que passaram na minha vida. E graças a todas essas pessoas, hoje eu posso estar aqui acima desse degrau, desse palco. Deus, graças aos meus professores, graças aos meus pastores, graças a irmãos que acreditaram e que me enviaram, que me ajudaram, me capacitando, ó Deus, eu estou aqui, Pai. Eu reconheço, ó Deus, a importância que cada uma daquelas pessoas tiveram, ó Deus, para me poder hoje transmitir essa palavra. Deus, obrigado, ó Deus, pela vida da igreja, que tem sido para mim também uma família, Senhor. Tira do nosso coração toda a arrogância. Tira, Senhor, também toda desculpa que muitas vezes nós levantamos. A igreja, em nenhuma comunidade, deve ser responsabilizada por dificuldades às vezes que são nossas. Ajuda-nos, a Deus, a se abrir, Pai. Se abrir para pessoas. Ajuda-nos. Talvez nós não vamos, ó Deus, se abrir para todos, mas nós vamos ter e vamos buscar amigos que vão ser chegados mais do que irmãos. Abre os nossos olhos para as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Nos desperta, Pai, para ajudar. Seja fisicamente, seja talvez ali varrendo uma calçada, dando a carona para alguém. Seja através de um abraço, ou quem sabe uma oração. Que nós possamos, Senhor, dividir as nossas partes, dividir as nossas funções. Porque na junção de tudo isso, nós seremos edificados, nós vamos crescer e chegaremos à altura, à estatura realmente que estará sem dúvida agradável aos teus olhos, Pai. Leva-nos, ó Deus, realmente para uma semana abençoada. Sustenta, Deus, essa comunhão maravilhosa. É a nossa oração a Deus. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus.